A gente vai falar aqui um pouco hoje sobre a evolução do 5G e as próximas gerações da tecnologia móvel. A gente está vendo um painel aqui com a Rosa Maria da Nokia, um caso aberto aqui da Claro, o José Marcos da Inatel, o Carlos Luzeiro da Huawei e o Alejandro da GSM. Então a gente vai começar aqui pela roda, pelo salto dos equipamentos. E aí eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer aqui uma pergunta introdutória e cada um aproveita ali para fazer a sua abertura, um pouco explicar, e aí a gente vai seguindo, né, pelo lugar da aula, né? Então, já colocamos uma pergunta para a Rosa, e aí teve uma lista também para o Carlos. Como é que a gente, enfim, a gente está nessa fase aí, o 5G de implementação, né? Então, como é que a gente pode imaginar que, ainda que já falamos do 5G, mas também a questão do 5G no Brasil, e como é que a gente pode imaginar a questão da rentabilização e da desafio do 5G e do 5G advanced? Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês e também a oportunidade de estar falando aqui em nome da Nokia. Voltando ao tópico aí do 5G, da pergunta, a gente vê uma grande oportunidade na evolução do 5G para atingir o que foram as metas realmente planejadas para o 5G. Dentro do tópico do 5G Advanced, se a gente for pensar que em 2025 ele já estaria comercial, a gente vê vários benefícios na introdução dele aqui, por exemplo, no Uplink, a gente vê uma diferença de comportamento do usuário muito grande hoje em dia, uma preocupação em transmitir muitos dados, seja no âmbito da indústria ou no próprio consumer. A gente vê que o compartilhamento de arquivos, de vídeo, tem crescido muito. O 5G Advanced ele traz isso da melhoria do uplink, né? Entre outras facilidades que ajudariam na monetização, aí, a gente pensa também em casos de uso como o posicionamento indoor, que vai trazer para a indústria uma vantagem enorme, o posicionamento de centímetros dentro de um ambiente indoor. A questão dos dispositivos com capacidade reduzida, os RedCap, como são conhecidos no mercado, a introdução, a melhoria deles já no 5G Advanced, trazendo, combinando eles também com posicionamento indoor e trazendo a possibilidade de você poder monetizar isso em cima de próprios wearables para as pessoas. Então, existe na introdução do 5G Advanced uma série de casos de uso e possibilidade da evolução da tecnologia. Não quero estragar também o do Camardella aqui, mas existe uma série de casos de uso que o 5G Advanced ele melhora e traz essas melhorias que vão facilitar também a monetização no 5G. Do 5G existente. Quero lembrar que ele simplesmente, ele não é uma revolução, né? Ele é uma evolução do que a gente tem, então se utiliza esse investimento que já foi feito em termos de sites, de cobertura, para o massivo e se tem capacidade de monetizar novos casos de uso em cima dele também. Bom dia a todos, obrigado, Leandro. Queria agradecer a Conexis aqui pelo convite para esse painel. Quer falar primeiro, Roceiro? Não. Pode falar, depois eu falo. Então, tá bom, então, tudo bem. Assim, eu queria tratar um pouco mais da evolução, né, da tecnologia, porque assim, o Brasil teve digamos, uma vantagem em relação a outros países, que a gente já começou na release 16 do 5G, até por uma determinação da Anatel, na época do leilão. Então, a gente já partiu com a rede 5G na Release 16, não tinha terminal Release 16, né? A gente começou no meio do ano passado a fazer a implantação das redes, os terminais eram todos Release 15, mas no finalzinho do ano, Claro, né, com a sua veia de inovação, a gente já estava testando com a Qualcomm os terminais com Network Slicing, que é a grande vantagem da Release 16 em relação à Release 15, que é o suporte nativo a Network Slicing. Então, na virada do ano, quando começaram a aparecer os primeiros terminais, a gente já ativou o slicing na rede inteira, inclusive o FWA, que para o massivo, né, para residencial, que a gente lançou há pouco tempo, já está em cima de slicing. A Release 16 traz essa promessa que, desde o lançamento do 5G comercial, nunca
tinha existido, então agora a gente começa a poder realmente trabalhar com slicing. Ela também traz o Precise Positioning, que a Rosa falou, ainda numa versão limitada, com suporte só em ondas milimétricas, 26 GB, né? Mas com um posicionamento estilo GPS, né? Mais para indoor. Então, isso já atende à indústria, se você tiver veículos autônomos menos inteligentes, né? Mais remotamente controlados, você ter um positioning dentro de um galpão industrial onde você não tem sinal de GPS, já ajuda bastante você ter um controle, você reduz o preço, né, de um AGV, de um robô industrial, a partir do momento que você tem um positioning. Então, no momento, ainda na Release 16 já tem a limitação que só roda aqui no Brasil, seria 26 GHz, né, ondas milimétricas, mas já tem uma precisão de entre 3 a 10 metros, já é bastante razoável para o ambiente industrial. Uma coisa que o Thiago Fassin comentou ontem no painel dele sobre... Ele é da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que a indústria não tem sido informada pelas operadoras do que o 5G pode melhorar a vida da indústria, né? O que a indústria ganha. Principalmente agora na Release 16, que a gente já tem bastante coisa, facilitou bastante o caso dos slices, a gente fazer redes privativas. Mas ele falou muito numa pegada de IoT. O 5G na Release 16 não suporta IoT, nós não temos IoT ainda no 5G. Você pode fazer um serviço de IoT, mas não é nativo. Então, eu vou dar um terminal que é pesado, caro, com alto consumo de energia, para prestar um serviço de IoT que deveria ter um terminal nativo, como a gente tem hoje no 4G. E aí, na evolução para a Release 17, já tem o suporte ao IoT nativo do 5G. Então, a gente tem o RedCap, né, que é o NR Lite, como a Rosa comentou. Aí já temos terminais compatíveis, né, com realmente IoT. A gente tem também o IoT industrial, que é o HMTC, que é o IoT de alta performance, e a absorção do Narrowband IoT, que já existe no 4G, o 5G passa a suportar. Então, a Release 17 ela vai dar não diria uma quebra de paradigma, mas ela vai dar uma luz para o pessoal que está precisando de IoT e quer ativar 5G com IoT, e hoje você basicamente só vale a pena você ativar com 4G, porque não tem suporte da tecnologia. E o NR Lite RedCap, a tendência é ser muito mais barato e com muito menos consumo de energia do que a gente tem hoje no CAT-M, por exemplo, do 4G. A Release 17 vai ser meio que um divisor de águas para rentabilização do 5G para a indústria, porque ele finalmente vai poder ter uma distribuição massiva de dispositivos com suporte a IoT, né? E aí tem outras coisas que a Release 17 traz, como o suporte ao 5G via satélite, que é o NTN, né? Non-Terrestrial Networks, ainda numa versão onde o satélite é um mero repetidor da rede 5G, que é o payload transparente. Nesse caso, você, no terminal celular ou um smartphone, você vai poder estar conectado via 5G em qualquer lugar do mundo, mas você só vai ter direito a mensagens de texto, porque a gente não tem uma eficiência espectral muito boa, devido ao tipo de transmissão. E a gente já também tem o 5G Broadcast, que inclusive está sendo considerado como uma das possibilidades de camada física para a TV 3.0 no Brasil, então já passa a ser suportado no 5G. Nós fizemos inclusive uma demonstração, é claro, no Rio Open de tênis esse ano, com o 5G Broadcast. Daí a gente evolui para a Release 18. A Release 18 a gente já tem o suporte, né, aos terminais IoT e passa a ter positioning também nos terminais IoT. Então, você fecha o ciclo de reporte de posicionamento de qualquer terminal, qualquer dispositivo 5G dentro da sua planta industrial, ou outdoor. Também não fica mais limitado ao millimeter wave, a gente passa a suportar nas frequências mais baixas, desde que seja um rádio Massive MIMO, né? Então, 3,5 GHz, 2,3 GHz, a gente já vai ter o positioning funcionando para outdoor e para indoor. O NTN satélite, a partir da Release 18, né? Então 18, 19, 20, que é o 5G Advanced, ou 5,5G, já passa a suportar o payload regenerativo, ou seja, eu instancio uma radiobase no satélite. Eu tenho efetivamente uma radiobase 5G, uma G-Node-B no satélite, aí eu passo a poder prover banda larga no seu celular, via 5G em qualquer lugar do mundo onde você tem uma avisada para satélite. O positioning ganha, ainda, além dos terminais IoT terem positioning, você passa também a suportar o side link. Então, além do posicionamento 2D, a gente passa a ter 3D também. Eu consigo saber a altura que o seu terminal, o seu equipamento está, através da comunicação entre terminais. Depois da Release 19, 20, chegamos ao 6G, que é a Release 21, que é assim, sai desse foco de habilitação de indústria
e do banda larga melhorada para o massivo, né? Então, B2C, a gente vai saindo desse foco de melhorar a indústria. Inclusive, na Release 8, a gente tem melhora também, até esqueci de falar da melhora do uplink, por novos sistemas de transmissão, assim, não vale a pena entrar muito na tecnologia, mas eu consigo transmitir downlink junto com o uplink, e que a gente chama de subband transmission, né, para o TDM. Então, assim, eu melhoro a eficiência espectral em relação ao 5G normal, no 5G Advanced. Eu consigo ter o gigabit uplink no 5G Advanced. Então, hoje a gente sai de centenas de megabits por segundo no up e gigabit no down para gigabit no up mais de gigabit no down. Então, eu começo a habilitar serviços diferenciados para, por exemplo, o setor de mídia, que é muito demandante, né, com parte de câmera e tal. E na Release 16 muda completamente o escopo, é focado no massivo, na interação homem-homem, homem-máquina, máquina-máquina, que é uma rede totalmente imersiva, onde você tem cybersecurity em todos os elos, a rede distribuída, com edge computing em todos os planos que se possa imaginar. A gente tem a conectividade com experiências iguais quando você migra de metaversos, entre metaversos ou de metaverso para a realidade normal. Então, na verdade, você não tem uma quebra da experiência quando você sai de um metaverso para o outro, ou quando você sai do metaverso para a vida real. Isso é tudo habilitado por sensoriamento, né? Uma rede cognitiva, intent-driven, data-driven, com inteligência artificial e machine learning rodando tanto nos terminais quanto nos próprios equipamentos da rede. Então, você começa a ter um nível de imersividade e de AR e VR que é completamente impensável na tecnologia atual. Eu vou parar um pouquinho de falar do 6G, senão eu estrago aqui o que o professor Brito vai falar, né? Bem, bom dia, sou Carlos da Huawei e aqui eu queria complementar a perspectiva que foi dada sobre a evolução do 5G com uma perspectiva de balanço do 5G, ou seja, para pensarmos em evolução, acho que vale a pena pararmos um pouquinho para pensar até que ponto é que o 5G já entregou ou não aquilo que prometeu. E a forma de ver isso, a gente pode pensar naquele famoso triângulo que tem o EMBB, a latência, o Ultra Reliable Low Latency e o Machine Type Communication. Então, desses três, o que é que o 5G já entregou? Lembrando que no Brasil o 5G foi lançado há 1 ano e lá fora foi lançado há 4 anos. Então podemos dizer, a nível de 4 anos, o que é que o 5G já entregou? A nível do EMBB, eu diria que, eu não sei se o Camardela concorda ou não, mas que aí, check, o 5G entregou aquilo que prometeu. E entregou em vários sentidos. Reparem, entregou a nível de throughput, prometeu 1 giga, entregou 1 giga, a experiência está entregue. A nível do custo por gigabyte, prometeu que entregava um décimo do custo por gigabyte, está entregando um décimo do custo do gigabyte. Tanto é que as operadoras, praticamente todas de 5G, aumentaram muito os seus pacotes, porque podem fazê-lo. E com isso, atingiram o grande objetivo, que é o aumento do ARPU. Ou seja, se vocês olharem todas as operadoras que lançaram 5G, as que lançaram 5G têm aumentos de ARPU consideravelmente maiores do que as operadoras que não lançaram 5G. Então, do ponto de vista do EMBB, a gente já vê que no mundo o 5G é um sucesso até a nível do retorno sobre o investimento do 5G. No Brasil tem 1 ano e a gente vê pelas declarações dos executivos das operadoras que mais ou menos todos estão satisfeitos com a entrega a nível do EMBB que o 5G entregou. Agora, tem as outras duas, que é a latência. Será que o 5G está entregando a latência e o Machine Type Communication? Será que está entregando a nível de use case, a nível de rentabilidade? Aí eu acho que a gente ainda tem um chão para andar. Ou seja, olhando para a questão da latência, o que é que são os casos de uso, as possibilidades que a gente vê no momento de fazer dinheiro com a latência? A nível das indústrias, temos as redes privativas, que prometem uma rede privativa com uma menor latência para fornecer os casos de uso que as indústrias precisam. Ora, naturalmente, a gente lançou o 5G aqui há 1 ano, e naturalmente as redes privativas estão gatinhando ainda, né? Então,
Estou começando a dar os primeiros passos, talvez não caminhando ainda, engatinhando mesmo. E então há aqui um grande caminho a melhorar a nível da redução da latência, principalmente para as indústrias. E depois, a nível do consumidor, a latência, aqui é interessante o seguinte aspecto. A latência para os games, que seria para um dos serviços possíveis, a gente não vê ainda uma diferenciação muito grande na experiência de uso, apesar de que, esse é um dado interessante, a gente verificou que dos consumos de 4G para 5G que mais aumentaram, o consumo de games foi o que mais aumentou. Quando a gente olha um consumo de 4G e o consumo de dados no 5G, além do vídeo, que aumenta muito mais no 5G, os games são os que mais aumentam. Então, há uma apetência a nível de procurar uma latência menor no 5G, mas talvez o caminho aí que a gente veja é a questão, a iniciativa Open Gateway, de abertura de APIs, para que os provedores de games possam pegar APIs da rede e baixar a latência dos seus aplicativos, possa ser um dos caminhos de monetização da latência que vem por aí. Então, temos indústria ainda para trabalhar e temos a latência ainda para ser trabalhada. E, finalmente, Machine Type Communication. Claramente, o 5G aqui não entregou ainda nada. Acho que está claro. Ou seja, a gente não tem... A promessa era que milhares de dispositivos por célula e, claramente, aqui não tem nenhuma novidade. E aí o que é que a gente vê de evolução possível? Claramente, o RedCap, que a Rosa já comentaram aqui também, mas aí o RedCap realmente, se baixar o custo do dispositivo, a gente vê a possibilidade de aparecerem muito mais máquinas conectadas à rede 5G, e aí é um dos caminhos. E outro passo seguinte, que é o IoT passivo, o Passive IoT, que vai ser a possibilidade, vai ser a evolução da tecnologia do RFID, que a gente vai poder ter uma identificação por todos os objetos de um armazém ou do que quer que queiramos, do que quisermos, e aí com uma abrangência maior e com um custo inferior a um real, que seria o tag, que a gente pode botar em qualquer lugar e identificar isso através da rede celular. E para concluir, a gente depois ainda vê a possibilidade de evolução de um outro modelo de negócio, que é quando a rede, isso já no Advanced, que isso é novo, aqui entregamos, mas o que é novo, que é o 5G, é a capacidade sensorial, é o sensing que a gente fala. E aí a rede passar a funcionar como uma espécie de radar. Então aí é um novo modelo de negócio que a gente vê evoluir no 5G Advanced, mas por enquanto não está aí, então a ideia é que a gente venha a trabalhar novos modelos de negócio. Então, em resumo, 5G e MBB, acho que check, entregou. Na latência parcial, no Machine Type Communication ainda não, mas já temos os caminhos para evoluir e com a evolução da rede 5G. Tá? Bom, pessoal, obrigado. Já tendo ouvido aqui um pouco a experiência aí dos fabricantes e das prestadoras, vamos passar aqui um pouco para a experiência da GSMA com o Alejandro. E aí, Alejandro, a gente queria entender talvez um pouco aqui para o nosso público aqui. O que o 5G Advanced e o 6G vão precisar em termos de espectro e quais são as oportunidades de espectros que a gente tem lá no IMT? No primeiro lugar, duas coisas. Eu gostaria de agradecer o convite para a GSMA de palestrar aqui e dar nossa visão sobre o progresso do 5G e a perspectiva do 6G. E, em segundo lugar, peço desculpas pelo meu português, que é ruim. Eu concordo com a visão da Huawei. O 5G até agora ha entregado uma parte da promessa inicial. Nos avisou que isso tem que ver com talvez uma expectativa um pouco desmedida em relação com os releases disponíveis da 5G. O release 18, nós achamos, o 5G Advanced, achamos que vai trocar vai trazer uma quantidade de novos features que vão a colocar mais perto da visão IMT 2020.
Temos que recordar também que, ao menos em Latinoamérica, nós temos ao redor de 18 milhões de conexões 5G sobre 650 milhões de conexões em total. Recém estamos começando. Como falaram, Brasil é o líder da região, mas no Brasil o verdadeiro 5G tem um pouco mais de um ano de desenvolvimento. Então, ainda temos um grande recorrido por fazer com 5G. Se falamos do futuro, o release 18, nós achamos que vai fazer um ponto de inflexão no desenvolvimento da quinta geração, porque o que falei, os meus colegas já falaram, não vou repetir. Se falamos de espectro, que é a pergunta específica, temos que falar de 3 grupos de faixas. A faixa baixa é muito importante porque é a chave para o desenvolvimento da maior cobertura. Incluir mais pessoas no universo da conectividade é uma coisa muito importante, especificamente na região. Quase todos os países da região são muito extensos, o Brasil mais extenso, mas Argentina, México, Colômbia tem grandes desafios no desenvolvimento da cobertura. Ali nós gostamos de referenciar a experiência de alguns países que já estão usando algumas faixas, como a faixa da 600 MHz, que está em uso principalmente em Norteamérica. E se fazemos uma extrapolação do que estamos vendo olhando em Norteamérica, o uso de 30 para 40 MHz extra, 2 por 30, 2 por 40 extra na faixa dos 600 MHz, poderia trazer uma melhoria do ancho de banda de 30 para 50% nas conexões rurais. Por isso, a GSMA apoia o desenvolvimento, a harmonização das faixas baixas. A faixa clave aqui é a faixa média, faixa de 1 para 6 GHz. A faixa mais comum, todo mundo sabe que é a faixa de 3,5. Ali a GSMA apoia a expansão de 3,3 até 3,8 da faixa de 3,5, de 3,5. E temos identificadas também algumas faixas de 4.8, 4.9 que já estão em uso em alguns países e que poderiam potencialmente ser identificadas para uso em outras regiões. Não posso deixar de falar da faixa da 6 GHz. Em América Latina temos dois grupos de países que já decidiram o uso exclusivo dos 1.200 MHz para uso não licenciado. Alguns países como Chile e México têm uma visão um pouco mais balanceada, que concorrente coincidente com a visão da GSMA, um foco balanceado do uso da faixa. Isso é clave, porque a faixa das 6 GHz é a última faixa disponível nas faixas médias, que tem suficiente ancho de banda para satisfazer a demanda. Nós temos alguns estudos que falam que a demanda a médio prazo de faixas médias para 5G é de 2 GHz nas principais mercados, nas principais cidades. Lembramos que faixas médias são claves para a internet industrial e o desenvolvimento da internet nas cidades.
Então, a única forma de atingir esse objetivo é disponibilizar a faixa ou uma parte, ao menos, da faixa de 6 GHz nos países da região. Além disso, as faixas altas também são importantes. Não há desenvolvimento massivo das faixas milimétricas, só alguns países têm desenvolvimentos para Fixed Wireless Access, acesso fixo inalámbrico, que é um dos aplicativos mais populares. Mais de 100 operadores no mundo inteiro já fizeram desenvolvimentos para FWA. Ali, e vinculando o tópico de 5G com o 6G, há algumas bandas de frequências sub-terahertz que estão sendo testadas por alguns suministradores, alguns fornecedores, e nós achamos que vão ser discutidas nas futuras conferências de rádio. São faixas muito particulares, porque estamos falando de até 300 GHz. Não é muito fácil desenvolver redes nessas frequências, mas 10 anos atrás ninguém imaginou que estaríamos falando de 40 GHz. Então, a tecnologia sempre surpreende as pessoas. Então, nós achamos que isso vai ser bandas claves, faixas claves para o desenvolvimento de 6G. Todo mundo está falando de 6G, mas ainda não, a visão IMT 3030 não está finalizada. Uma vez que seja publicada, vamos poder falar concretamente das perspectivas, casos de uso e faixas que vão ser necessárias para o desenvolvimento do 6G. Uma vez mais, eu queria agradecer vocês por o convite e a possibilidade de conversar com vocês. Bom, obrigado, Alejandro. E aí, passando aqui a palavra também para o José Brito da Inatel. E aí, até aproveitando um pouco tudo que a gente comentou aqui, como é que o Brasil, de uma maneira geral, pode participar dessa evolução para o 6G, né? Dos 5G Advanced e do 6G, dado ainda que tem algumas coisas a serem definidas? Bom, primeiro, bom dia a todos. Deixa eu controlar meu tempo aqui para eu não falar demais. Obrigado pelo convite, por participar aqui desse painel, Telebrasil e a Conexis. Obrigado pela presença de vocês. Meu nome é José Marcos Brito, as pessoas de modo geral me chamam de Brito. Eu sou pró-diretor de pós-graduação em pesquisa lá no Inatel, secretário-geral do projeto 5G Brasil, que agora mudou de nome para 6G Brasil, e coordeno um projeto também nacional chamado Brasil 6G, diferente do 6G Brasil. Primeiro, por que falar de 6G, né, dado que nós não temos ainda o 5G implantado na sua plenitude? Essa é a primeira pergunta que poderia surgir, né? Desde que a primeira geração de comunicações móveis surgiu, lá em 1980, né, a gente vem assistindo a cada 10 anos o surgimento de uma nova geração, né? Ou seja, da primeira para a segunda até a quinta, normalmente nós temos um prazo aí de surgimento de 10 anos. No entanto, se a gente olhar pelo ponto de vista das pesquisas para a definição de cada uma dessas tecnologias, né, as pesquisas começam normalmente 10 anos antes. Ou seja, o 5G começou a ser implantado por volta de 2020, as pesquisas começaram lá em 2010. E o 6G, a gente espera que ele comece a ser implantado em 2030, e as pesquisas, portanto, começaram em 2020. Né? Como eu estou numa instituição acadêmica, né, o meu objetivo é pesquisa, né? E, portanto, a gente está pesquisando já o 6G também lá no Inatel desde 2020. A segunda pergunta é o que será o 6G? Né? Essa é uma pergunta sem resposta, né? Porque a tecnologia está sendo concebida, discutida agora mundialmente, né? Há vários grupos no mundo que estão fazendo proposições
e fazendo proposições tanto pelo ponto de vista mais macro, né, do que se espera da tecnologia, e depois no ponto de vista das tecnologias que são necessárias para alcançar os objetivos mais macros, né. Um consenso que parece haver, né, é que essa próxima geração ela vai ser concebida para ser centrada no ser humano e não centrada na tecnologia em si, né. Muitos grupos defendem que ela deve ser concebida à luz dos 17 Objetivos de Desenvolvimento da sociedade que a ONU fixou para 2030, né? Ou seja, o que a gente quer para a sociedade em 2030, que objetivos a gente precisa alcançar para ter a sociedade que nós queremos em 2030, e como que a tecnologia de comunicações móveis pode ajudar a atender esses objetivos. Isso muda o foco, né, completamente da abordagem, tanto pelo ponto de vista da definição macro, quanto depois pelo ponto de vista da tecnologia em si, né? Então, o primeiro aspecto espera-se que seja uma rede com cobertura mundial extrema, né? Ou seja, a palavra-chave é ubiquidade. E essa palavra não é nova, né? A gente defendia a ubiquidade como um alvo para o 5G, pelo menos eu defendi isso em todos os fóruns internacionais que participei desde o início lá do processo, né? E o projeto 5G Brasil na época defendia isso, mas nós não conseguimos atingir isso no 5G. Né? Ou seja, nós temos que ter comunicação disponível para todo mundo, em todo lugar, o tempo todo. E não em alguns lugares, para algumas pessoas, em algum tempo. Então, temos que mudar o foco. Então, o primeiro aspecto é comunicação global extrema. Depois, a gente vem para a questão da interconexão de todas as coisas. Ou seja, espera-se que nós tenhamos todas as coisas sensoriadas, né, e a própria rede atuando como um grande sensor, né, todas as coisas conectadas, né, e todas as coisas inteligentes. Ou seja, com essa ubiquidade, com essa conexão de todas as coisas, uma coisa que a gente pode utilizar para tentar tornar isso um pouco mais palpável, né, é uma aplicação que a gente chama de gêmeo digital extremo, né? O que seria o gêmeo digital extremo, que talvez é a aplicação que mais caracteriza o que a gente imagina para o 6G. É a gente ter no mundo virtual uma réplica de tudo que existe no mundo real, em tempo real, né? Ou seja, eu estou andando por uma praça numa cidade, né, e a rede me avisa que a 3 quarteirões de distância tem um músico de rua tocando jazz, porque ela sabe que o músico está lá em tempo real, ela sabe onde eu estou em tempo real e ela sabe que eu gosto de jazz, né? Então ela vai me dar um aviso e fala assim: olha, se você tiver com tempo, ande 3 quarteirões para a esquerda que você vai ter oportunidade de ouvir um músico de rua tocando jazz. Ou seja, tudo o que acontece no mundo real estará replicado em tempo real no mundo virtual. Então, isso abre uma gama de aplicações gigantesca, né? Porque a gente pode fazer ensaios no mundo virtual de coisas que a gente quer implementar no mundo real para ver como que ela vai se comportar, né? E depois decidir se vai implantar no mundo real mesmo ou não, né? A gente pode usar isso para facilitar a vida de todos. Eu citei o exemplo lá do músico, mas, por exemplo, a rede também pode me avisar que tem uma pessoa no meu caminho que está com uma atitude estranha, um comportamento estranho, um comportamento violento, para eu me desviar daquele caminho, né? Então, de novo, o gêmeo digital ajudando o mundo real. Uma outra coisa que a gente imagina, né, um conjunto novo de aplicações que vão muito além da comunicação propriamente dito, né? Por exemplo, comunicações baseadas no humor das pessoas. Então, a gente vai ter, usando visão computacional, né, a possibilidade de identificar a face das pessoas, identificar, usando inteligência artificial, qual é o humor daquela pessoa, interagir com aquela pessoa em função do seu humor, né? Se está bem-humorado, a gente interage de uma maneira; se está mal-humorado, a gente interage de outra maneira, né? Uma outra coisa que se imagina, isso na minha visão mais futurista ainda, mas isso aparece em vários projetos aí no mundo afora para a definição de 6G, é o fim da geração do dedo,
né? Nós vivemos hoje a geração do dedo, né? A gente passa, se você olhar aí, não agora, mas se você olhar lá fora, né, todo mundo sentado com o dedo, passando o dedo no celular, né? Ou seja, se cortar o dedo da pessoa, a pessoa não sabe fazer mais nada, né? Porque ela usa o dedo o dia inteiro para ficar passando no celular. O fim da geração do dedo, a gente vai passar a interagir com o nosso aparelho usando onda cerebral, né? Eu, particularmente, acho que isso está no horizonte um pouco mais distante de 2030, mas isso é uma das aplicações que se apontam para 2030. A gente vai ficar com o dedo quietinho, vai pensar e vai interagir com o equipamento dessa forma. Os desempenhos, né, vão ser muito maiores. A gente pega todos os requisitos de desempenho que foram definidos aí para a rede 5G e multiplica por 10 aproximadamente, né? Então, por exemplo, vamos atingir 100 gigabits por segundo de taxa de pico para os usuários, né? E para isso vamos precisar de uma série de tecnologias para a gente implantar isso, mas eu vou encerrando por aqui para não me estender demais, porque eu estou controlando o tempo aqui. Brito, obrigado. Pessoal, de fato a gente está com uma questão de tempo, né? Os painéis mais cedo deram uma atrasada e a gente pediram aqui para a gente tentar acelerar um pouquinho. Então, infelizmente, eu não vou poder aqui abrir para perguntas. Eu acho que teriam aqui várias perguntas interessantes, a parte do teto que o Brito trouxe. Então, a gente fazer uma rodada final aqui de 2 minutinhos, eu acho, para a gente atrasar pouco e não atrasar muito para o almoço. E aí a gente pode fazer na mesma ordem, Rosa, se você puder começar aí suas considerações finais e, enfim. Bem, acho que a gente teve uma conversa boa aqui sobre o 5G, sobre a evolução dele, discutimos vários aspectos. Acho que, para sumarizar tudo, eu queria deixar, assim, o que a gente conhece do 5G hoje ainda não é aquilo que ele prometeu, mas ele está evoluindo e ele vai chegar nessa evolução prometida. O que a gente entrega hoje no mercado seria o terceiro pilar do triângulo, como o Roseto colocou. A gente está entregando agora a questão do Massive Type Communication, ou seja, trazendo a possibilidade de dispositivos comunicação para wearables, o Reduced Capacity, introduzindo o que a gente conhecia antes como IoT, vamos dizer assim, o Industrial IoT entrando agora no mercado. A gente ainda tem o 5G Advanced disponível aí para final de 2024, começo de 2025, evoluindo ainda mais essa tecnologia e trazendo possibilidades de monetização com outros casos de uso e outras evoluções. Dentro dela, eu queria que vocês lembrassem que o 5G Advanced ele vai trazer evolução principalmente para o uplink. Ele vai possibilitar que o usuário ele transmita mais dados para a rede do que receba. O 5G hoje que a gente conhece, ele é muito downlink. Então, o uplink é uma dos trabalhos grandes de desenvolvimento. E dentro desse trabalho de desenvolvimento, a gente vai ter evolução de outras tecnologias, como satélite, combinação do satélite já para o 6G, combinando o satélite nativo já com a tecnologia celular, muitas outras entrando já combinado dentro do âmbito do que a gente conhece como 3GPP, trazendo esse ecossistema muito mais rico, até para benefício da indústria e do usuário final. A Nokia ela contribui dentro dessa padronização do 3GPP. Hoje, ela já tem mais de 5.500 patentes essenciais reconhecidas. É um trabalho conjunto, junto com a Bell Labs. Então, a gente tem um trabalho de muita, vamos dizer assim, uma jornada grande em cima disso, que vem desde a primeira chamada do GSM. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar falando aqui em nome da Nokia e a presença de vocês. Será que pode só uma perguntinha? Só uma? É que a gente está bem em cima. A gente pode, quando terminando o painel aqui, a gente pode fazer. Eu vi alguém comentando hoje pela manhã que o Elon Musk vai matar as fibras ópticas dos carros submarinos, porque tudo vai ser aí 5G, 6G, 7G. Vocês acreditam nisso, que a fibra vai se tornar necessária? São complementares, né? Nem o satélite substitui o celular, nem o celular substitui o satélite, e também não a fibra, são complementares. Aí, só respondendo, também a perspectiva igual, ou seja, tal como a móvel está evoluindo, a fixa também está evoluindo. Então, se hoje a gente está entregando 10 GB na fixa, amanhã vai entregar 50 e por aí vai. Então, a gente vê uma convergência das duas tecnologias. Indo nessa linha também, né, na questão da convergência, né,
as tecnologias elas não são substitutivas. No caso da indústria, a gente tem realmente o 5G substituindo o Wi-Fi, porque o Wi-Fi não funciona direito mesmo. 6E, 7, esquece. Isso aí, assim, quando for uma aplicação crítica, você não pode confiar em Wi-Fi. Você já tem que colocar o 5G, tá? Mas o Wi-Fi tem o seu espaço, o 5G tem o seu espaço, o satélite tem seu espaço, o cabo óptico, né, a rede fixa tem seu espaço, todos vão evoluindo e, assim, sem dúvida nenhuma, a maior banda sempre vai ser dada pela fibra óptica, porque RF tem a sua alimentação de espectro. Então, não são substitutivas, todas essas tecnologias são complementares. Continuando, né, nessa linha de evolução que a Rosa comentou, eu acho que a gente vai ter alguns divisores de água na evolução do 5G. O primeiro vai ser a Release 17, que a gente já começa a ter equipamentos comerciais ano que vem, basicamente focado, né, no IoT, que é uma grande dívida do 5G desde que foi implementado. A comunicação satélite também, para você ter mais ubiquidade, né, quando você não tiver nenhuma rede e você tiver avisado para o satélite, você vai ter a comunicação satélite. Quando chega no 5G Advanced, do 5,5G, a gente começa a ter a potencialização do uplink, via tecnologias onde você vai tirar um pouco do down, né, e para poder transmitir mais up, mas, por outro lado, a gente vai ter uma melhor eficiência espectral. Então, no final das contas, a gente vai ter o downlink vai melhorar e a gente vai poder tirar um pouco da banda downlink para jogar para o up. Então, é outro divisor de águas, a gente vai ter uma habilitação de muitos outros casos de uso, que hoje o 5G é limitado justamente por causa do uplink, né? Hoje a gente tem mais ou menos, considerando as faixas onde tem a gente mais banda, são as faixas TDD, nós temos 100 MHz. No 3,5, por exemplo. Né? 100 MHz a gente divide em tempo a transmissão. Mais ou menos 75% do tempo vai para o downlink, 20% do tempo de transmissão vai para o up. Então, a gente já tem um desbalanceamento aí. Quando você começa a poder transmitir o up junto com o down, pelo subband transmission, né? Você começa a habilitar o gigabit, né, no uplink. Aí a gente habilita um monte de casos de uso, mídia, até de indústria, né, de câmeras de hipervisão, que a gente não tem hoje, o 5G simplesmente não consegue habilitar. Mas o tracking que vai evoluindo, a evolução também do satélite, né, no 5,5G. Então, a gente tem um monte de novas features que vão habilitar vários casos de uso que nem na Release 17 a gente ainda vai ser capaz de habilitar. E quando a gente chega na Release 21, no 6G, a gente começa a ter exatamente essa mudança, né, do foco mais no B2B para o foco no homem, na interação homem com homem, homem-máquina, exatamente nessa coisa da continuidade cyberfísica que o professor Brito comentou. Ou seja, você vai estar sempre conectado, você vai ter uma ubiquidade de conexão, você vai estar sempre monitorado, sensoriado, um grande Big Brother, a rede vai saber tudo o que você está fazendo. E as experiências que você vai ter, tanto no mundo virtual quanto no real, elas vão ser contínuas. Não tem uma quebra de experiência quando você sai, né, do mundo virtual para o mundo real. E isso é uma coisa que tem uma capacidade de unir a humanidade que é, assim, impensável. Com relação ao espectro, né, também foi um comentário. Muito se fala em terabit, terahertz. O fato é que, assim, quanto mais você sobe na frequência, pior é a sua condição de espectro, né? Você tem muita atenuação, então a eficiência espectral cai. Então, algumas faixas que estão sendo pensadas não são tão altas quanto se dizia. Então, tirando a faixa de 7 a 24 GHz que o GSM está vendo, vários países têm blocos entre 7 e 24 GHz por 6G que estão sendo monitorados. Isso pode vir, né, a entrar. Somando-se ao 6 GB e o 4.9 GB que a gente já espera para o 5,5G, o 5G Advanced, a faixa a banda W de 75 a 110 GHz e a banda D de 110 GHz a 175 GHz são as mais promissoras para o 6G, falando especificamente de espectro, né? Além das outras bandas que o 6G também vai poder operar nas bandas do 5G, do 4G, como é o 5G hoje. O problema a Samsung fez um teste há pouco tempo em 140 GHz com 2 GB de espectro, atingido 6.2 gigabits por segundo. Se você fizer as contas, isso dá 20% da eficiência espectral que a gente tem no 5G hoje, na faixa de 3,5 GHz. Equivaleria, por exemplo, 100 MHz de espectro, daria 310 megabits por segundo, né? Então, assim, se você sobe muito na frequência, você tem muito mais espectro disponível, mas, em compensação, a sua cobertura
reduz, você vai ter 15 metros de cobertura, uma coisa muito mais para indoor, né? E a eficiência espectral despenca. Então, lógico que com a evolução da tecnologia a gente vai conseguir melhorar essa eficiência, mas o esperado, né, de ter 20 vezes a eficiência do 5G, você não vai conseguir nessas faixas sub-terahertz, né, acima de 100 GB. Mas a gente vai ter muito mais espectro, né? Então, essa composição, que é a reaggregation disso tudo, vai te deixar com coisa de 10, 20 gigabits por segundo por terminal. Esse é que se espera do 6G. Bem, então, só para concluir, em relação ao tema, eu queria meio que dividir com vocês que este é um tema que, quando se fala com operadoras, é muito desconfortável. Ou seja, a exceção do Camardela, que ela gosta de falar do tema. Mas, claro, as operadoras hoje ainda no Brasil, um ano de investimento em 5G e começa-se a falar de evolução, então o que é que eu faço com o meu investimento? Então, eu queria só deixar esta ideia que, como foi dito, normalmente esta questão da evolução é de saltos de 10 em 10 anos. A gente está começando agora um caminho, agora está sendo discutido a nível da pesquisa e desenvolvimento, mas a nível comercial, a ideia é que a gente tem o 5G agora para trabalhar, este é o momento, tem muita coisa ainda por fazer, a cobertura não será a ubiquidade, mas a gente quer levar o 5G, trabalhar com os operadores para levar o 5G o mais longe possível. Então tem muito chão ainda até a gente concretizar e trabalhar comercialmente a evolução do 5G. Então acho que essa é a mensagem principal. No momento o nosso foco aqui no Brasil é o 5G e a evolução a gente deixa para a pesquisa e desenvolvimento e para esses estudos de futuro. Tá bom? Só para concluir, gostaria de falar um pouco de Open Gateway. O Carlos falou em sua participação. Open Gateway basicamente consiste em uma iniciativa da GSMA. 35 operadores do mundo inteiro já assinaram o MOU para trabalhar no desenvolvimento de APIs comuns que vão ser disponibilizadas para os integradores e desenvolvedores de aplicativos. Isso vai ser muito importante para o desenvolvimento de aplicativos 5G Advanced. Até agora, esse primeiro set de APIs está disponível para redes 4G e 5G, mas nós achamos que os novos features que vai trazer as novos releases de 3GPP para o 5G vão alimentar as ideias e as possibilidades de monetizar, para os operadores de monetizar esses features e criar novos aplicativos com a participação dos integradores, dos cloud providers e dos desenvolvedores. No Brasil, os 3 maiores operadores já assinaram o MOU, estão trabalhando no primeiro set de aplicativos, e em alguns países da América Latina também temos 100% de cobertura para desenvolver estes aplicativos. Simplesmente queria concluir com isso, eu esqueci. Bom, respondendo à pergunta do colega Léo, eu concordo com todo mundo, as tecnologias são complementares, eu acho que nenhuma tecnologia mata a outra. Agora, para o meu encerramento, né, eu queria deixar aqui uma mensagem do seguinte: o quanto é importante, né, para o país deixar de ser apenas um consumidor de tecnologia e passar a ter uma posição mais ativa na definição da tecnologia. Se a gente olhar desde a primeira geração, né, primeira, segunda, terceira e quarta geração, o Brasil foi basicamente consumidor de tecnologia. Na quinta geração, né, com o surgimento do projeto 5G Brasil, né, a gente começou a tentar ser um elemento de ajudar a definir a tecnologia. E isso é importante para o país pelo seguinte: foi citado aqui pelos meus colegas o famoso triângulo, né? Enhanced Mobile Broadband, Massive Machine Type Communication e Ultra Reliable Low Latency Communication, né? A gente defendeu desde o início, lá no projeto 5G Brasil, que não podia ser um triângulo, porque triângulo não chega na ubiquidade. A gente precisaria de um quarto elemento, um quarto cenário para comunicações em áreas remotas e áreas rurais, que é fundamental para o Brasil,
tanto pelo ponto de vista econômico, dada o peso do agronegócio para a economia do país, quanto pelo ponto de vista social, né, dado o tamanho da divisão digital que existe no país. Né? E nós não conseguimos. O triângulo venceu, né? E nós não temos o cenário de comunicações remotas e áreas rurais. Chegamos a desenvolver, inclusive, um protótipo que nós temos lá no nosso laboratório, né, que entregava 100 megabits por segundo a 50 quilômetros da radiobase. Está lá funcionando, né? Só que não tem terminal na outra ponta. Então, o terminal na outra ponta tem que ser uma caixa grande que, pelo volume, tem custo elevado, você não consegue viabilizar. Então, para o 6G, né, é fundamental que a gente tente ser ainda mais incisivo nesse processo de tentar ajudar a definir a tecnologia. No 5G nós começamos tardiamente, né? Nosso projeto começou no meio do processo que a tecnologia estava sendo definida. No 6G, com os dois projetos, né? Com o 6G Brasil e com o Brasil 6G, nós estamos de fato a par e passo com os maiores projetos do mundo. Nós temos hoje no Inatel, que coordena o Brasil 6G, 20 pesquisadores aproximadamente, né, trabalhando na definição do 6G, e contamos com mais 10 pesquisadores de outras 10 universidades brasileiras espalhadas no Brasil inteiro, em todas as regiões, e mais o CPQD, né, mais um pesquisador do CPQD. Ou seja, temos aí aproximadamente 30 pessoas que estão tentando ajudar a definir a tecnologia para que as nossas necessidades sejam contempladas, as necessidades particulares do país sejam contempladas. Eu acho isso muito importante, acho que isso foi uma virada em termos de comportamento, que aconteceu aí uns 6, 7 anos atrás, né, e que está agora, a gente espera colher esses frutos aí até 2030. Encerro agradecendo aí, mais uma vez o convite. Bom, pessoal, eu queria agradecer aqui ao painel. Acho que a gente conseguiu ouvir bastante coisa interessante e podia continuar aqui mais algum tempo, mas infelizmente a gente tem que encerrar por aqui. Convido a todos ao almoço que vai ser servido ali em cima, e 2 horas tem a retomada lá no teatro das sessões temáticas. Então, muito obrigado, eu agradeço a todos aqui a presença e um bom final de painel para todo mundo.